Na sua opinião, está acontecendo uma concentração de verdade no abastecimento do food service no Brasil ou não? Sou Sérgio Molinari, esse é meu canal no YouTube. Essa pergunta, ela vem e volta com bastante frequência quando a gente está discutindo com distribuidores, com a indústria de alimentos e bebidas, ou mesmo com grupos de operadores, querendo entender um pouco se os movimentos que a gente está vivendo aí nos últimos 5 anos apontam para uma grande concentração no abastecimento do food. E eu acho que isso daqui é particularmente legal de discutir com vocês, ou de trazer pelo menos a visão que a gente tem, um pouco de número, um pouco de feeling, às vésperas agora da partida da gente para mais uma missão sobre abastecimento fora do Brasil, levando um grupo de 15 distribuidores importantes do Brasil para a gente passar por essa missão lá em Chicago, nos Estados Unidos, em paralelo com a realização da feira do NRA, do National Restaurant Association, nos Estados Unidos. Mas antes de ir direto para o assunto, falar da concentração, vamos tentar só delimitar um pouco o que é concentração de mercado. Existem alguns modelos mais sofisticados para falar sobre o que é concentração, para medir a concentração de mercado, como, vou ter que ler, o modelo de Hirschman-Herfindahl, que é o HHI, mas eu acho que a gente pode ir para uma versão bem mais simples, que a gente fala que a gente chama de relação de concentração, que basicamente mede qual é o market share, qual é a participação de mercado de um grupo majoritário, um grupo dos maiores caras de um determinado mercado. Então, qual o market share desse grupo dos caras maiores em relação ao faturamento do mercado. Então vamos chamar a concentração simples assim, como o grau ou a soma do market share dos maiores players do mercado. Mas eu acho que para a gente agora falar em termos práticos do food service, eu acho que a gente tem que trazer um número de partida que é o tamanho desse mercado. Então, falando em termos da soma de tudo que é o fornecimento de alimentos e bebidas in natura e processados para o food service no Brasil, segundo a ABIA, esse valor é algo como 208 bilhões de reais por ano, base 2022. Então esse é o grande número que a gente vai acabar indexando nesse número algumas análises para poder falar sobre essa concentração. Então, se eu pensar que uma concentração muito relevante seria pelo menos 30, mais 40 ou 50% desse valor, desses mais de 200 bilhões de reais, eu estaria falando que a soma dos principais abastecedores do Brasil, do food service brasileiro, deveria significar 60, 80, 100 bilhões de reais para que houvesse, ou para que a gente constatasse essa concentração relevante. Mas eu resolvi, antes de falar do food service brasileiro, trazer duas referências que eu acho que são super relevantes para o papo da gente. Primeiro, se eu for avaliar, e a gente vai estar lá nos Estados Unidos daqui a pouco vendo isso, se a gente avaliar qual é o grau de concentração do abastecimento do mercado norte-americano, do food service norte-americano, a gente tem que as 10 maiores empresas de abastecimento do food service americano somam 10 empresas, mais de 40% de todo o abastecimento norte-americano. Então a gente está falando de empresas como Cisco, como Performance Food Service Group, como West Foods, como Gordon Food Service, como Dot Foods, como Restaurant Depot. Então a soma dessas 10 maiores empresas significa aproximadamente 42% do abastecimento do food service americano, ou seja, uma concentração bastante relevante e até considerando o tamanho que é aquele mercado. O segundo exemplo de concentração que a gente resolveu trazer para cá para poder fazer essa comparação é falar sobre o varejo supermercadista brasileiro. Então, segundo a Abras, se a gente somar o faturamento 2022 das 10 maiores redes supermercadistas do Brasil, a gente tem uma concentração da ordem de 59% de todo o varejo supermercadista brasileiro, as 10 maiores redes. Então, pegando o exemplo dos distribuidores norte-americanos de food service, pegando o exemplo das redes de supermercados no Brasil, a gente encontra nesses dois exemplos concentrações muito grandes. E agora a gente vem para o abastecimento do food service brasileiro. Então, se a gente aqui
fizer uma estimativa de qual é o faturamento combinado, somado, dos 10 maiores distribuidores de food service no Brasil, eles chegam a alguma coisa como aproximadamente 7,5% do food service brasileiro. Daqueles 208 bilhões que a BIA reporta como o sell-in do food service, de alimentos e bebidas. Então, 7,5% na mão dos 10 maiores distribuidores, ou seja, uma concentraçãozinha desse tamanho. E vale a pena comentar que o maior de todos não chega a 4% desses 200 e tantos bilhões. Agora, então vamos dar mais um passo. Ah, mas é só distribuidor que abastece o mercado brasileiro? Não. A gente tem o atacarejo como um ator de primeira grandeza no food service brasileiro. E aí, quando eu pego as 10 maiores redes de atacarejos do Brasil, a soma total delas chega em 28% dos 208 bilhões. Se eu fizer uma estimativa do tipo, aproximadamente 20% do faturamento dos atacarejos é com a venda de alimentos e bebidas para o food service. Então, partindo dessa premissa, os atacarejos, os 10 maiores atacarejos representam algo como 28% de todo o abastecimento do food service brasileiro. Então eu vou pegar 28% dos atacarejos, 7,5% dos distribuidores especializados em food service, eu chego aí a aproximadamente 35% de concentração em 20 players. Então, se eu comparar com aqueles dois exemplos dos Estados Unidos e do varejo alimentar brasileiro, eu tenho menos concentração, um percentual de concentração menor num número de players ou num número de abastecedores maior. Ou seja, a concentração do food service brasileiro é muito menor do que fora do Brasil e é muito menor até do que o primo que é o varejo alimentar, o varejo de supermercados do Brasil. Então essa é a primeira conclusão. E essa conclusão remete muito à estrutura do nosso mercado, que é uma estrutura muito pulverizada, muito distribuída, muito desconcentrada. A gente vê essa predominância muito grande de distribuidores e de abastecedores regionais e assim por diante. Então esse é um exemplo bastante importante, uma conclusão importante e que significa essa pulverização que a gente já conhece há muito tempo na ponta, nos operadores. Aí mais de 80% deles são muito pequenos, mas também acontece numa dimensão menor, mas acontece também quando a gente fala de abastecedores. E uma última conclusão, que eu acho que ela é super relevante para a gente, poucas vezes eu vi alguém fazer essa conta, por isso que eu queria compartilhar esse raciocínio com vocês, que é o atacarejo, os 10 maiores atacarejos representam 28% do abastecimento do food brasileiro contra 7,5% dos 10 maiores distribuidores. Ou seja, se a gente tem que falar de concentração no mercado brasileiro, do abastecimento do mercado brasileiro, a gente está falando predominantemente da concentração nos atacarejos e não na distribuição. Ou seja, tem espaço de monte para navegar nesse mercado. A distribuição tem um horizonte gigantesco de avanço, mesmo considerando que o food service brasileiro na ponta é muito pulverizado, é muito desconcentrado, então tem muito espaço para distribuição e isso não significa que a gente não vai continuar vendo, e a minha tese clara vamos continuar vendo uma concentração crescente, seja via fusões e aquisições, seja via o crescimento orgânico dos grandes players regionais e familiares distribuídos pelo Brasil. Então espero que tenha sido útil para você e que ajude no teu raciocínio estratégico de como se posicionar no food service brasileiro. Obrigado.